Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Primeiramente, eu queria me desculpar por não ter postado notícias ou vídeos novos. Eu fiquei meio desanimada enquanto eu editava um vídeo da Aoi e do Akane, e aí eu fiquei muito ocupada com outras coisas. Mas agora eu voltei. Só pra resumir aqui, eu basicamente fiquei desanimada porque aquele vídeo tinha muita informação desnecessária e informações necessárias que não estavam no vídeo, tá bom? Meio confuso, né? Tinha muita informação e tinha pouca informação. Mas acho que vocês entenderam a ideia. Bom, eu queria falar aqui do capítulo 125 de Hanako. Eu queria falar também do 126, mas como eu já falo meio lento, e eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco longo, eu vou falar só do 125, ok? No último capítulo, o gato e a Yashiro conseguem entrar dentro daquele grande relógio onde estavam os guardiões do relógio. Nossa, essa frase ficou estranha agora. Bom, enfim, continuando. E lá dentro nós podemos ver um caminho de areia que vai em direção aos guardiões e vários pêndulos assim pendurados. E sim, eu pesquisei o que eram essas coisas. Inclusive, isso não tá no roteiro, mas eu queria muito falar sobre. Os pêndulos em relógio servem como um mecanismo de regulação do tempo. Muito interessante, né? Outra informação desnecessária. Tá. Enfim, continuando. Enquanto a Yashiro caminha, né, por esse caminho de areia, ela acaba derrubando essa areia, obviamente, né? E nessa areia mostra algumas pessoas que já usaram o relógio para voltar no tempo. Quer dizer, ampulheta, né? Enfim. E ouvindo essas pessoas, nós podemos notar que esse relógio, né, essa ampulheta, não faz nada de bom, ela não traz nada de bom. Ali só tem pessoas dizendo que algo não funcionou, mas estava tudo bem, pois tinham a ampulheta, eles podiam voltar no tempo. Mas entre essas vozes, tem uma que se destaca, que é o próprio Kako, quando era humano, falando sobre o quão perigoso era esse relógio para os seres humanos, que isso deveria ser selado e protegido por algo perfeito, algo além do ser humano. Ele até fala que tem algo que eles devem proteger acima de tudo, mas essa voz é interrompida por um relógio que o Kako, né, dessa vez como guardião do relógio, desliga e começa a falar que queria saber quem tinha invadido a fronteira deles. A Yashiro até tenta falar o quanto estava feliz em ver os guardiões, mas o Kako a interrompe falando que a areia em que ela estava caminhando era uma areia de memórias dos tolos que ousaram interromper o fluxo do tempo. De repente, o relógio do Akane e o Yorishiro que estavam com a Yashiro são entregues a Kako, que se pergunta por que ela tinha essas coisas. Então, a nossa querida protagonista começa a falar que eram do Akane. E sim, ela só fala isso, não fala que foi ele que deu as coisas pra ela. Mas continuando. Ela fala que seus amigos morreram por causa da maldição da Casa Vermelha, o espírito da Casa Vermelha, enfim, como vocês preferirem, e pede ajuda pra ele, pedindo pra fazer com que o tempo volte ao que era antes. Aí ele corta a frase dela dizendo que não pode fazer o que ela pediu e que tem uma coisa que eles devem proteger acima de tudo, e que essa coisa não sofreu nenhum dano. Portanto, esse mundo está correto como está. A Yashiro fica, obviamente, confusa com o que ele quer dizer, então ele começa a contar uma história do passado. Simplesmente sim. E agora eu vou ativar meu modo de leitora para vocês. A história que irei contar agora é sobre uma certa ampulheta. Quem fez ela? De onde veio? Ninguém conseguia responder essas perguntas. A única coisa que se sabia é que essa ampulheta poderia controlar o tempo. Se alguém tivesse essa tal ampulheta em mãos, a girasse e fizesse um desejo, esse mecanismo milagroso permitiria a pessoa ir qualquer momento do passado. Porém, mesmo sendo um mecanismo milagroso, isso também era uma maldição, que trazia ruína a todos que o usavam. Pausinha rápida aqui na minha narração, mas como eu quero focar no Kako, vou falar bem rapidinho dos exemplos que ele deu, tá bom? Tá, o primeiro é um homem que queria ser rico, voltou no tempo, ganhou muito dinheiro e morreu em um assalto. A segunda, uma mulher que buscava amor, usou a ampulheta para conseguir o seu amado, mas acabou o matando e se matando. Um homem buscava fama, salvou muitas vidas usando a ampulheta, mas foi assassinado por um amigo invejoso. Mas vamos voltar agora com a narração porque temos algo interessante. Um dia,
essa pequena ampulheta chega nas mãos de um habilidoso relojoeiro, com um coração muito frio. Este homem tinha uma jovem sobrinha, filha de seu irmão mais novo que morreu em um acidente junto com a mãe da garota. Ele adotou a garota, mas não por pura bondade ou por ela ser de sua família. Ele não tinha nenhuma experiência com crianças e nunca havia amado alguém em sua vida. Apenas a adotou para ter uma empregada por longos anos. Só uma cortadinha rápida aqui, mas o Caco era um filho da puta. Continuando. Depois de um certo tempo, a jovem acaba conquistando seu coração. Aquele homem que nunca demonstrou qualquer interesse por nada além de máquinas, sentiu pela primeira vez o desejo de ser bondoso com alguém. Ele queria salvar os pais da garota. Ele tentou diversas vezes, e em algumas dessas vezes, ele machucou a garota ou ela até acabava morrendo. E no fim, em uma dessas realidades, ele fez com que ela nunca tivesse nascido. Esse presente estava tão retorcido que não poderia voltar ao que era antes. Ela nunca precisou daquela ampulheta. Existiam várias outras formas para deixá-la feliz. Mas agora, o velho relojoeiro só poderia fazer uma única coisa por ela: selar por toda a eternidade a ampulheta amaldiçoada, mantendo em um local inalcançável e vigiado por algo não humano. Caco então diz que ele existe para proteger a ampulheta de pessoas como a Yashiro. Ele fala também que a ampulheta tem vontade própria, que ela foi quem espalhou os rumores, fazendo com que pessoas como a Yashiro a procurem, mas apenas a ruína espera por essas pessoas. E até aí ok, né? A Yashiro fica meio deprimida, o Caco diz que não vai fazer o que ela quer de jeito nenhum, e aí ela lembra sobre a tal coisa que eles precisavam proteger a qualquer custo, e pergunta o que era. O Caco diz que é segredo. Então, pra quem tava curioso igual eu, nesse capítulo não é falado nada sobre essa tal coisa que eles querem proteger a qualquer custo. Eu sei que lançou 1 ou 2 capítulos agora, não sei se agora tem 3, porque eu tô bem atrasada. Mas eu acho que eu li o 126, mas os outros eu não li nada. Bom, o Caco, então, ele pede pra garota sair. E a gente pensa, tá, ela vai recuar temporariamente, né? Quem que vai enfrentar um mistério de frente assim? Só que não. Ela começa a falar que escutou o guardião, mas não viu sentido naquilo. E a única coisa que ela entende é que o guardião não vai fazer o que ela está pedindo. E nesse caso, ela só parte pra cima e pega a ampulheta. Gente, eu nunca ganhei tanto em um único capítulo. É brincadeira, talvez nem tanto, mas é muito foda ver que ela parece bem mais como uma protagonista. Eu sei que o que ela fez foi muito impulsivo, talvez até irresponsável, até porque ela é só uma humana e o Caco é um dos 7 mistérios. Mas de verdade, é muito legal ver que a Yashiro, parece estar tomando mais coragem pra fazer as coisas, sei lá. O Hanako, ele sempre fica muito mais no foco. Sei que a Yashiro também tem bastante tempo de tela, mas sei lá, o Hanako, ele parece ser mais o foco das coisas. E agora a Yashiro tá aí agindo como uma protagonista. Opa, aqui é a Selene da edição. Seguinte, se minha voz tá meio estranha, é porque eu tô meio doente, tá? Só pra deixar bem claro. E eu queria falar um pouco sobre o vídeo. Eu ia lançar o vídeo junto com teorias, então seria o capítulo mais teorias. Só que de uma hora pra outra eu pensei, poxa, eu acho que seria melhor eu lançar o capítulo e depois eu lanço um vídeo com teorias. Não sobre o capítulo especificamente que eu falei, mas poderia ser, algo do tipo assim. Eu acho que ficaria melhor pra mim. Eu não sei o que vocês acham sobre isso. Coloquem nos comentários se vocês preferem vídeos separados, do capítulo do mangá e outro de teorias, ou se vocês preferem junto, que daí seria assim, especificamente sobre o capítulo, né? Como nesse caso, os Guardiões do Relógio, seria teorias sobre os Guardiões do Relógio. Bom, eu também queria pedir ajuda pra vocês, porque quando eu fui pesquisar sobre teorias de Hanako, eu pesquisei tudo no Reddit. E no Reddit, eu não sei se eu que sou burra ou se realmente não tinha muita coisa de teorias. Mas quando eu fui pesquisar especificamente sobre os Guardiões do Relógio, eu achei pouquíssimas teorias que faziam sentido.
ou tinham teorias que faziam sentido, mas pessoas já tinham falado sobre o vídeo e eu não queria repetir a mesma teoria. Então, se vocês tiverem recomendações de lugares pra eu pesquisar, eu agradeceria muito. Mas não vão me recomendar, tipo, virus.com.br. Me recomendem redes sociais conhecidas, por favor. Então, sei lá, me recomendem aí, tipo, contas do Twitter ou Instagram. Eu não mexo em nenhum dos dois, mas eu vou começar a mexer por vocês. E sim, eu vivo embaixo de uma pedra, porque eu não mexo em nada. Eu literalmente tenho uma conta do Instagram, mas eu mexo uma vez por mês ou nem isso. Enfim, me ajudem, por favor. Então, pra finalizar o vídeo, eu queria agradecer aos meus quase 200 inscritos. Muito obrigada mesmo. A última vez que eu vi eu não tinha batido ainda, mas de qualquer forma, muito obrigada. E obrigada por assistir até aqui. Se vocês quiserem comentar alguma coisa do capítulo, o que achou dele, teorias ou lugares pra eu pesquisar teorias, eu agradeceria muito, eu acharia isso muito legal. E eu vou sempre responder vocês sabem que eu sempre respondo. Eu vou ficar mais ativa agora. E é isso. Eu me chamo Selene e tchau, tchau.